Olá, vamos a mais um tópico do do sistema respiratório. E se tratando de sistema respiratório, vamos falar de um geralzão, que a gente acaba falando como um geralzão, né, do sistema respiratório, que é o doente pulmonar obstrutivo crônico ou doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. Mas como todos os outros vídeos, eu sempre repito para que vocês tenham ideia de onde eu estou retirando o material, de onde eu estou seguindo, que é o livro Manual do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, segunda edição. Seguindo o livro Manual do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, segunda edição, capítulo 10, página 496. Vamos lá, vamos tratar diferente agora dos outros vídeos que foram feitos. Vamos lá. Se chega na sua unidade hospitalar, ou melhor, na unidade hospitalar que você trabalha, um cliente com determinados sintomas. Exemplo, um cliente com uma tosse que dura mais de 3 semanas aí, com expectoração com alguma secreção, com algum catarro, ok? E dispneia, dificuldade de respirar. Você faz o quê? Ou melhor, você consegue identificar, entre aspas, né, diagnosticar esse cliente como um quê? Até agora nada, porque você precisa perguntar para ele o seguinte: senhor, o senhor está com essa dificuldade de respirar há quanto tempo? O senhor faz uso do cigarro, é tabagista? O senhor... E aí começa a perguntar: trabalha com alguma coisa, com algo que lhe cause fumaça? Ah, tá, tudo bem. O senhor tem algum problema respiratório? O senhor tem algum caso pulmonar? Não. Ou você pode encontrar um cliente que não saiba te responder isso tudo. Vai dizer assim: minha filha, não sei, começou a aparecer do nada, sabe? E esses sintomas podem acontecer, num geral, em meia idade, lá para os 30 e pouco, 40, ainda mais se for fumante desde novinho, desde os, sei lá, 14 anos, 15, e que fuma de forma, sabe, rotineira, de forma bem, sabe, vários cigarros por dia, tá? Porque às vezes a pessoa é nova nessa frequência de fumar cigarro, de tabagismo, mas ele fuma assim rápido demais. Então, com isso, o pulmão fica todo cheio de retração de fumaça, né? E aí a gente tende a ter algumas patologias advindas do sistema respiratório. Só que se esse cliente tiver acompanhado, né, essa expectoração, essa tosse com expectoração há mais de 3 semanas, essa expectoração pode ser purulenta, ou só um catarro, ou com pus, né? E empiema, né? Ou se nós tivermos esse cliente com dor torácica, se nós tivermos esse cliente com taquipneia, né, aquela respiração rápida, acelerada, né, nós vamos ter uma forma, digamos, mais grave de um DPOC. E aí é necessário que se faça um diagnóstico concreto, advindo pelo médico, advindo por vários exames esses como raio-x. Aí eu vou seguir aqui para falar detalhadamente para vocês, ó. Os exames relacionados são, além do raio-x, né, que vem aqui, ó, radiografia do tórax, para a gente poder ver a expansibilidade ou o acometimento pulmonar ocorrido pelo DPOC, que pode ser várias doenças pulmonares obstrutivas. Desculpa. Teremos exame de escarro para poder retirar ou desfazer ou destacar
o que advém desse DPOC? Se é uma tuberculose, né? Dentre outros, através do exame de escarro. E aí nós temos o eletrocardiograma, sim, porque nós precisamos saber a função cardíaca, que nós sabemos que coração e pulmão são órgãos vitais, trabalham juntos, na verdade. Quando um falha, o outro sente falta e acaba falhando também. Logo, nós temos a nossa parte cardíaca aí, lateral direita, que tem a via pulmonar, ok? Não vou ficar entrando nessa. Tem a via anatômica, tem a via pulmonar, e essa via pulmonar tem uma responsabilidade. O coração injeta sangue para o pulmão logo vai fazer a sua transformação sanguínea, e o sangue que chegou lá cheio de CO2 vai ser revertido em O2. Então esse sangue O2 vai voltar para a região cardíaca pelo outro lado, ok? Com isso, se ele saiu do ventrículo direito, ele vai voltar, quando ele voltar para o coração, ele volta pelo átrio esquerdo. Tudo bem? Então, essa ida e volta tem relação com o pulmão, circulação pulmonar. Logo, o coração e o pulmão tem que trabalhar juntos, tem que ter uma inter-relação e trabalhar de forma eficaz. Logo, a gente tem que fazer um eletro, porque o coração pode estar sofrendo por causa do pulmão, por causa da DPOC. E aí, nós vamos ter a gasometria arterial a realizar, porque a gasometria arterial, ela advém para nós sabermos o nível de gases na artéria, para aí sim a gente poder dizer, né, poder identificar uma acidose ou alcalose respiratória. E aí a gente vai falar sobre isso lá na frente um pouquinho. E também o hemograma, porque o hemograma ele vai conseguir mostrar pra gente como é que tá essa relação sanguínea dele, como é que tá o triglicérides, como é que tá o colesterol. Porque dependendo do entupimento de artéria, dependendo do entupimento de vasos, melhor dizendo, nós vamos ter comprometimento cardíaco, logo comprometimento pulmonar. Então a gente tem que saber como é que está esse nivelamento, para que nós possamos, para que nós possamos seguir tratamento. Tanto é que clínica médica, gente, você tem que ver um cliente como um todo. Você não tem que ficar só ali, focada, sistema respiratório, só vou ver pulmão. Não. Você tem que ver o indivíduo, o ser humano, o cidadão, o cliente, o paciente como um todo. Você tem que fazer uma busca para você conseguir buscar lá de baixo, cavar lá embaixo e vir subindo, para poder ver, identificar qual é a possibilidade, qual é a probabilidade de piora desse cliente. Deu para entender? Então aqui eu falei de um doente DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que ela o quê? Ela advém de uma forma pulmonar, de uma forma de sistema respiratório, e ali ela acaba diminuindo as suas funções normais do pulmão, fazendo com que esse cliente ele tenda a ter sua complacência pulmonar, sua expansibilidade pulmonar diminuída. E aí pode ser ocasionada por uma bronquite, pode ser ocasionada por uma enfisema, pode ser ocasionada por uma bronquiectasia, pode ser ocasionada por qualquer um dessas doenças que venham acometer o pulmão. Então aqui eu só falei de sinais e sintomas e falei do que é a doença. Falei de exames que são que conseguem diagnosticar de uma melhor maneira a doença pulmonar obstrutiva crônica. Num próximo vídeo, volto falando sobre... não, vou falar já nisso aqui. Peraí. Vamos lá. Só para fechar, tá legal? Vamos lá. Como forma de tratamento, vou seguir o livro para não pular nenhum, ok? Como forma de tratamento eu tenho formas farmacológicas e eu tenho formas não farmacológicas. As farmacológicas, num geral,
advém de um broncodilatador. O que eu estou fazendo? Eu estou utilizando alguma medicação que vai broncodilatar. O que é dilatar? Vai abrir os brônquios para que o ar possa passar de forma eficaz e o pulmão ter a sua expansibilidade, ter a sua abertura, a sua amplitude, e assim esse cliente, esse paciente, ele possa vir a ter a sua frequência respiratória normal, ficar em situação de eupneia. Tudo bem? Eupneico ou eupneia, ok? Então aqui eu tenho um broncodilatador, eu posso ter um broncodilatador advindo por um corticosteroide, um corticoide. Posso ter um antibiótico, uma antibiótico-terapia acompanhada? Sim. E eu também posso ter a utilização de um O2, de um oxigênio. Porém, pode ter uma associação nessa nebulização, mas eu posso ter também uma macro e eu posso ter um O2, tudo bem? Advinda para esse cliente. A forma não farmacológica é o quê? É diminuir o que está causando essa doença pulmonar obstrutiva crônica, uma fisioterapia respiratória, porque ali o fisioterapeuta vai ensinar como respirar, inclusive quando você estiver na crise. E também eu tenho que respeitar a PM, tá, gente? PM, P de pato, M de Maria, prescrição médica. E introduzir ventilação mecânica caso haja necessidade. Caso esse cliente esteja saturando aí mal a beça, com cianose, aí a gente tem que introduzir uma ventilação mecânica. Lembrem-se, eu falei isso para vocês em alguma aula. Pode ser ventilação mecânica, mas também pode ser com a nomenclatura, com o nome, tá? Respiração mecânica. Essa nomenclatura muda todo sempre. É só acompanhar o que está em alta, né? O que está em uso. Mas, porém, contudo, todavia, todos dois é para a mesma coisa, é o mesmo sentido. Não tem por que se preocupar. Vamos cuidar de enfermagem no outro áudio, no outro vídeo, para ficar mais reduzido, para não ficar muita coisa nesse vídeo.